Há quem conteste o agir de Deus e o amor de Deus, a forma dele ser amor, de diversas formas diferenciadas. Há quem fique se perguntando, mas se Deus é amor, por que a gente sofre? Por que acontece tanta coisa ruim no mundo? Por que tem tanta coisa assim acontecendo? Por que a gente não só vive na paz de Cristo Jesus? E o próprio Cristo ele fala, né, gente, que no mundo a gente vai ter aflições, mas que nós temos que ter de bom ânimo. E além disso, a gente sabe que dá pra puxar para várias vertentes aqui, mas nós vamos focar em algumas principais. Hoje, no programa do ID na Web, nós vamos trazer um tema mais polêmico para tratar com todos vocês. Desde já sejam muito bem-vindos, Brasil, a mais esse programa que está aqui no ar, para você estar acompanhando agora. Sou Larissa Oliveira, estou aqui hoje com o Matheus para poder falarmos a respeito disso. E antes de começar, meu bem, já te convido aqui a se inscrever no canal, curte, compartilha, mande aí para todas as pessoas virem aqui comentar e diga aqui o que é que você acha. Já deixa a pergunta para você, a mesma que eu vou fazer para o Matheus aqui agora. Se Deus nos ama, por que nós sofremos? E aí, Matheus, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar aqui é: por que você acha que as pessoas se perguntam tanto isso? Essa é uma pergunta um tanto Polêmica e complicada. Ela é bem polêmica, mas que a gente deve ter o máximo de cuidado. Sim. Por quê? Porque para responder essa pergunta, a gente tem que entender primeiro o motivo da origem dessa pergunta. Por quê? Porque se o motivo da sua dúvida a respeito dessa questão for uma questão emocional, a perda de um familiar, algo do tipo, nenhum teólogo, nenhum cristão ou algo do tipo vai conseguir sanar essa sua dúvida. Porque se é uma questão emocional, a sua dúvida não é essa. Isso, tudo que eu falar você vai ignorar automaticamente. Então não tem explicação que seja dada que você aceite. Isso, porque a sua dúvida mais é o porquê você sofreu, por que aquela pessoa sofreu, por que aquilo aconteceu àquela pessoa. Não é o motivo pelo qual Deus é bom, o motivo pelo qual o mal existe. Mas, passando para o outro lado, quando a sua dúvida não é uma questão emocional, a gente tem o seguinte: a gente sabe que na Bíblia a gente vê que o mal tem duas esferas, na esfera celestial e na esfera humana. Sim. A origem do mal na esfera celestial, a gente não vai ter muito respaldo bíblico. A gente sabe que Lúcifer, ele se revoltou contra Deus, ele queria tomar o lugar de Deus, mas a gente não tem muitos manuscritos para que a gente possa entender o porquê isso aconteceu, como ele planejou. A gente não vai ter muito respaldo para poder sanar essa dúvida. Mas para a questão humana, a gente sabe que a origem, o motivo pelo qual o mal passou a existir, o sofrimento, isso e aquilo, foi por questão de desobediência. Por quê? Sim, desde a queda do homem, né? Lá de Adão e Eva ainda. Isso, porque o homem ele tinha a liberdade de escolha. Deus ele deu essa liberdade de escolha para o homem. A Adão, Deus falou que ele poderia comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele desobedeceu a ordenança de Deus, que ocasionou, claro, toda escolha ela tem uma consequência. E a consequência dessa escolha de Adão e de Eva foi que o sofrimento posterior que veio a eles, a fome, eles teriam que trabalhar. E isso ocasionou todas essas coisas. É porque essa questão do mal, de Deus permitir o mal, muita gente se pergunta por que, se Deus é bom, por que existe a fome? Se Deus é bom, porque muitas crianças na África morrem de fome. Mas pensa comigo, por que que eu vou responsabilizar a Deus, ou eu vou jogar essa culpa ou essa responsabilidade para Deus, sendo que isso é algo do homem? Não foi Deus que tirou a comida de um e deu para outro. O alimento ele tá aí para o homem fazer essa distribuição. É óbvio, a gente vê que existe uma má distribuição nessa questão, mas isso até não questão é financeira e outros Deus. fatores. Isso. E pense comigo, se Deus ele não existisse o mal, vamos supor, se não existisse o mal, se a fome, nada disso existisse, pense comigo, se eu e você, nós fizéssemos sempre o bem, se nós, ao invés de escolher, nossas escolhas tivessem como consequência sempre o bem. Vamos lá. A dúvida que iria surgir para a gente, porque nós somos seres humanos, né? A dúvida que iria surgir para a gente é se existe essa liberdade de escolha. Sim. Porque se tudo que eu estou fazendo é tudo para o bem,
eu fui programado para isso, eu estou tendo essa liberdade de escolha porque a minha escolha pode, a depender do que seja, pode trazer o bem ou mal a uma determinada pessoa. Mas se eu só escolho fazer o bem, vamos supor, se tudo que eu faço é voltado para o bem, se o mal não existe, uma dúvida que vai surgir é se a gente tem essa liberdade de escolha. Porque, por exemplo, como eu vou responsabilizar a Deus nessa questão? Tá eu saindo da rua, indo no mercado, vamos supor, e chega um cara e dá um tiro em mim. Ele vai me assaltar e dá um tiro em mim. Minha mãe, ela vai me perder, ela vai perder um filho. E imagine aí se minha mãe vira para Deus e fala: Deus, por que o Senhor permitiu isso? O Senhor, bom, meu filho nunca fez nada, isso, aquilo. Mas por que isso é responsabilidade de Deus? Se foi um ato de um homem. Se foi ato de um homem. Exatamente. Eu acho que é porque já fica programado, né? Assim como tem muitas pessoas que acham que tem essa mentalidade, né? Eu vou entrar na igreja, porque se eu entrar na igreja, eu não vou mais ser doente, eu não vou ter vícios, eu não vou ter tribulações, eu vou ser uma pessoa milionária, eu vou ter tudo aos meus pés. E não é bem assim. Imagine, como ele mesmo falou, imagine se fosse de fato assim. Não era uma escolha, porque todo mundo ia querer ficar do lado de Deus. Automaticamente a gente ia ser uns robozinhos, né? Porque, tipo, tem um lado ruim e você sabe, se eu ficar lá fora, a galera, eu tô sujeito a tudo. Mas se eu for pro lado da palavra, eu só vou ter coisa boa. Então é óbvio que eu vou pro lado bom. Mas não é simples assim. Tem outro exemplo que um professor uma vez me falou e eu fiquei com isso na mente. Ele utilizou o seguinte exemplo. Pense num professor. Um professor que ele está chegando, ele está na escola e ele vira para os seus alunos e fala: a partir de agora vocês vão me avaliar com uma nota de 0 a 10. Não tem nenhum, nem 5, não tem 7, 0 a 10. E essas notas eu vou pegar e levar para o diretor. Imagine que os alunos começassem a avaliar esse professor. Pronto, terminou a avaliação, o professor pega todo aquele papel e começa a separar. 10, 10, 10, 10, 0. Deixa eu botar esse 0 aqui. 0, 10, 10, 0, 0, 0, 10, 10, 10. Pronto, terminou. Tem esse lado 0 e esse lado 10. Imagine se o seguinte, ele vai levar as notas para o professor, para o diretor, e ele, ao invés de pegar o 0, ele pega aqui todo o 10 e leva aqui para o professor. Você já pensou como seria? Seria fácil demais, né? Muito simples, tipo, icônico, sensacional. Acredito que esse exemplo já... Você só conseguiu se ligar no que é que eu tô querendo dizer, né? Exatamente. E, tipo, é uma coisa que a gente não vive dentro de um potinho intocável. Então, nós estamos sujeitos a absolutamente tudo que acontece. Uma vez que você esteja sujeito a tudo, não significa que só coisas ruins vão acontecer. Mas uma coisa também fica bem óbvia. O que eu faço vai refletir no que vai acontecer futuramente. Se eu fiz algo ruim agora, é óbvio que futuramente eu vou colher isso que eu fiz. Se eu fiz algo bom, é óbvio que futuramente eu também vou ter a minha colheita ótima devido a isso. E algumas pessoas, elas também se perguntam a respeito de: e quando o sofrimento é causado de uma forma que eu não fiz nada? Eu gosto de falar muito de Jó a respeito disso, eu tinha até falado antes de começar aqui, que é a respeito de o tamanho da grandeza. E é um pensamento meio que divino já, né? Satanás e Deus estavam em uma conversa, né, assim que é relatado. E Satanás, astuto do jeito que é, vira e diz, né, que o cara tá lá na terra e tal, não sei o que, vida maravilhosa e tal. Deus vira pra ele e fala: vixe, meu filho Jó, homem íntegro, justo, fiel. Véi, você tem noção do peso que é Deus virar pra você e falar: você é íntegro, justo, fiel, temente, não tem nada que você faça, nada que eu faça que te tire da minha presença. Satanás automaticamente ele se sentiu tentado, meu filho. Ele falou: não, é impossível, não existe uma pessoa nesse patamar. E para Deus afirmar é porque ele sabe da real intenção e do coração daquela pessoa, da índole daquela pessoa. E aí, automaticamente, Satanás vai lá e pede permissão para tocar, porque de acordo com ele, Jó só é tudo isso, como Deus relatou, porque ele tinha bens, porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha uma boa família, porque ele era bem visto na sociedade. E Satanás começa a tocar. E Deus, de fato, permite que ele toque, mas não permite que ele toque somente, né, no espírito. Não tire a vida dele, deixe lá ele consciente para ele pensar. Pronto.
tudo, absolutamente tudo é tirado de Jó. Quem conhece a história sabe, acredito que todos conheçam, que é uma história muito conhecida, ela é bem popular. E ele se encontra em uma situação que ele tá se coçando, velho, com cacos pra poder coisar ali, feridas expostas dentro de um buraco. Ele perdeu tudo, ele perdeu os filhos, ele perdeu dinheiro, ele perdeu tudo em uma escala rápida de tempo. E ainda assim, com a sua esposa, com seus amigos abandonando, a esposa dele vira pra ele e diz pra ele amaldiçoar esse Deus e morrer logo de uma vez e sossegar na vida dele pra ter uma paz depois daquilo. E ele diz que não. Deus deu, Deus tomou. Então bendito seja. E esse deveria ser o nosso pensamento. Independente do que aconteça, automaticamente ele programou na mente dele pra: se isso está acontecendo, eu não sei o porquê, eu não sei se eu fiz algo, eu não sei se foi permissão, mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus, assim como provou para Satanás aquilo que Satanás desafiou, né, digamos assim, a ele, que Jó de fato era íntegro, Deus, ele restituiu tudo dobrado. As filhas deles eram as mais lindas daquele reino, a riqueza dele foi restituída 2 vezes mais, ele já tinha muito bicho para poder cuidar, ele teve bem mais, a mulher dele foi restituída, a casa dele foi restituída, tudo na vida dele teve um manancial de bênçãos que caiu assim, sabe? Pela fidelidade que ele teve para com Deus, que quem olhava o antes e o depois falava: velho, é algo incomparável, e ninguém imaginava. Mas ele, no íntimo dele, sabia que estava tudo maravilhoso, porque ele continuou acreditando em Deus. Ele não se deixou vitimizar. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não sei o quê. Porque ele poderia fazer isso, não poderia? Sim. Ele poderia vir a dizer: não vou mais servir esse Deus que tirou tudo de mim, que fez isso e fez aquilo, não sei o quê. Mas não. Ele se deixou ser usado para ser um exemplo de tudo que acontece na nossa vida é para um bem maior. E é para algo que Deus sabe que você pode suportar. Então, independente se é algo que está acontecendo agora, se foi algo corriqueiro, se foi algo que nós mesmos procuramos, ou se é algo divino, como tem outros casos a respeito do cego, né? Que as pessoas se contestam e falam: quem foi que pecou? Ele, a família dele e tal? E Deus diz: não, nenhum e nem outro. Isso aqui é para que vocês possam ver a mão de Deus, né? O milagre de Deus, o agir do Senhor acontecer sobre este lugar. E aquele homem foi curado. Às vezes não é somente sobre isso. E quando é sobre nós, a gente também tem que aprender a reconhecer, como ele falou, a questão do sentimentalismo. Às vezes a gente está tão cego ali no sentimental e está tão convencido que a gente não quer enxergar a própria verdade. E nós temos que ser um pouco mais realistas também em relação à verdade. E aqui, né, para a gente poder dar continuidade futuramente, eu queria que você falasse aqui agora a respeito de o que é que você acha das pessoas que julgam tudo o que acontece de ruim na vida delas, sendo que foram atos dela mesma, como culpa de Deus. Rapaz, você já respondeu, né? Eu não posso culpar a Deus por uma escolha minha. Se eu escolho agir de uma determinada forma, vai vir a consequência. Se eu escolho plantar banana, é impossível nascer mamão. É impossível nascer mamão. É isso que eu vou colher. Se eu escolho fazer determinada coisa, é claro que vai ocorrer determinada coisa. Se eu estou responsabilizando e culpando a Deus por esse motivo, é uma simples imaturidade. É eu querer terceirizar as minhas culpas. Eu não vou ser culpado de nada. Porque tudo que eu faço, já que assim, eu sou criatura de Deus. Deus me criou, Deus que cuide. Quem pariu, Mateus que balança, né? Aí eu vou querer responsabilizar a Deus por tudo, entendeu? Mas eu tenho que ter uma consciência de que as coisas que eu estou plantando agora eu vou colher posteriormente. Então eu tenho que ter muito cuidado com as escolhas que eu estou fazendo agora. Se eu fico, vamos supor, algo que acontece, deitado o dia todo, mexendo no Instagram, assistindo a Netflix, eu não posso falar que ficar me perguntando por que a minha vida espiritual tá tão baixa, tá tão fraca, isso e aquilo. Se eu não buscar, isso não vai ser limitado. Exatamente. Ou se eu passo o dia todo mexendo no Instagram e me perguntar: poxa, não aparece uma vaga de emprego. Eu abro as vagas de emprego aqui, fecho e volto pro Instagram. Mas eu não levanto, não corro atrás, não faço um curso para conseguir isso. E por que eu vou culpar outra pessoa? Vou dizer que é a economia que está complicada para eu não estar conseguindo esse emprego.
eu tenho que ser responsável pela minha própria culpa, pelas minhas próprias escolhas, entendeu? Exatamente. E é sobre isso, sobre a justiça de Deus, sobre se Deus é justo, se Deus é mau, que a gente vai discutir aqui um pouquinho no próximo bloco. Então, até já, Brasil! Então, Brasil, voltamos aqui antes de entrarmos na nossa nova vertente. Vamos voltar aqui um pouquinho só para recapitular e fecharmos aqui o bloco anterior a respeito do bem e o mal, de certa forma, né? E aí, Matheus? Sobre essa questão do bem e mal, do livre-arbítrio, é que muita gente pode pensar, por exemplo, se o mal existe, se a gente não é programado, se o motivo pelo qual, tipo, o bem existe, o bem e o mal existe, isso é a prova de que eu tenho a escolha. Eu tenho a liberdade de escolha, porque pode até parecer para algumas pessoas, na minha fala anterior, que eu utilizei o exemplo, né? Imagine se nós fizéssemos somente o bem e não o mal. Algumas pessoas podem pensar que, tipo, então o mal é algo necessário. Não é que o mal é algo necessário. O mal é a prova que a gente tem a liberdade de escolha. Exato. Eu tenho a liberdade de escolher entre fazer o bem e o mal. Mas, independente das escolhas que eu vier a fazer, vou ter a consequência. Uma que foi consequência que a gente vai falando. surgir sobre isso. E é exatamente sobre isso agora, né, da consequência causada, que nós vamos retratar neste novo bloco. Eu peguei aqui, inclusive, o exemplo de Naamã e do servo que estava juntamente com Eliseu, quando ele foi levar a profecia que a guria tinha recebido de Deus para poder falar com ele a respeito da lepra, né, que Naamã tinha e tal, para ele mergulhar 7 vezes e assim ele seria curado, o lugar era imundo e ele não queria ir. E ali era uma questão de, primeiro, o sofrimento dele era para quebrar o orgulho dele. É aqui que a gente fala. Às vezes é no sofrimento que nós aprendemos algumas coisas. Então não é que Deus te odeia ou que ele não te ame. Não. É exatamente porque ele te ama que ele quer que você seja uma pessoa melhor a cada dia. Naamã, ele era uma pessoa meio que, digamos que arrogante, né? E justamente com essa lepra que recaiu sobre a vida dele, juntamente com a cura, renasceu uma nova pessoa, uma pessoa que se solidarizava pelo próximo. Tanto que depois que ele teve essa cura, ele foi lá para poder entregar como um agradecimento, né? Ouro, dinheiro e tal, para o profeta. E ele falou que não. Deus mandou entregar a cura, ele entregou a cura. E não era para pegar nada mais que isso. Só que aí tinha uma pessoa juntamente com o cara. Tinha mais um que andava junto com o profeta. E fora da presença do profeta, ele foi até Naamã, pediu esse dinheiro e trouxe o dinheiro novamente. E quando ele chegou, mesmo que o profeta não tivesse perguntado a ele, Deus já tinha revelado ao profeta o que ele tinha feito. E automaticamente ele abre a boca e fala que a mesma praga, né, a lepra que estava sobre o Naamã, ia recair sobre aquele homem exatamente por conta do mal feito que ele fez. E aí as pessoas viram e dizem, então Deus é mau? Não, isso é questão de justiça. Deus é amor, mas ele também é justiça. E ser justo não significa que você é ruim. Significa que existe a lei da semeadura. E lá em Mateus 16:27 fala assim,
diz a cada um que será feito segundo as suas obras. Se as suas obras são boas, automaticamente aquilo que você colhe, aquilo que vai recair sobre você serão coisas boas. Mas se você tem ações maléficas, ações ruins, automaticamente é isso que vai recair sobre você também. E agora eu queria perguntar, é claro, né, sobre o posicionamento também de Mateus, do que ele acha aqui sobre essa vertente. Sobre as pessoas fazerem algo de errado e quererem que Deus seja o responsável sobre aquilo. Querer jogar toda a culpa lá em cima como se ela fosse uma pessoa impecável aqui, né? Tipo, não cometi nada e você fez isso, não tô acreditando. Bom, a gente tem que ter a consciência, a gente tem que ter uma maturidade de se responsabilizar pelas minhas escolhas e meus atos. Você utilizou o exemplo de Naamã, e vale até salientar que Deus ele não testa ninguém. A própria palavra ela fala isso. Não foi Deus que tipo pegou, deixa eu fazer um teste aqui com ele e fazer isso. Que a palavra ela fala que Deus ele não testa ninguém, cada um é testado segundo a sua própria concupiscência. Isso. E sobre essa questão, é porque assim, a gente tem que entender uma coisa. Deus, ele é 100% perfeito. Jesus, ele veio aqui 100% homem, 100% Deus. Jesus, ele é perfeito do grego perfectum, que no caso é feito até o fim. Somos seres perfectíveis. A gente vai errar. A gente vai. Só que a gente tem que buscar errar uma coisa diferente de cada vez. Não errar uma coisa diferente de cada vez, conscientemente. Aquele, ontem eu pequei com roubo. E não é esse pecado um diferente do outro. A gente tem que buscar ser melhor a cada dia. Se parecer com Jesus a cada dia. E Paulo ele até fala isso. Sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então, responsabilizar a Deus por uma escolha sua não vai mudar nada em Deus. Você só vai se complicar. Porque você só vai tentar terceirizar a sua culpa. Uma culpa que é sua. E uma coisa que eu aprendi foi que antes de você apontar o dedo para uma pessoa, seja até mesmo para Deus, para culpá-lo de algo, lembre que tem 3 dedos apontados para você. Com certeza. Exatamente. E é um ponto importante para você respaldar aqui, porque a gente sabe que o ser humano ele tem o seu ego carnal. Isso é para qualquer um, meu filho. E ninguém quer assumir que ele tá errado. Ninguém vai querer chegar aqui e dizer assim na cara dura. A gente tem que ter ali o nosso negócio antes, né? Tipo, preparar aqui, vou assumir agora. Realmente eu errei, me desculpe e tal. Mas é difícil você virar assim e falar. Não é fácil você vir e dizer pra todo mundo isso. E é por isso que é bem mais fácil você terceirizar, como a Matheus tinha falado, da sua culpa e direcionar, né, diretamente pra outra pessoa. E colocar ali, tipo, deixar por isso mesmo e acabou. E tem até uma fala de Davi, né, que é retratada em Salmo 119, 71, que ele fala sobre isso. Foi um momento que ele tinha passado. E ele vira nesse salmo e ele diz assim: foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse com os teus estatutos. Ou seja, foi bom que tivesse acontecido isso na sua vida, porque eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Eu aprendi a ver uma nova vertente da vida. Eu aprendi com o que aconteceu e não vou voltar a cometer. Isso é uma coisa que fica claro, entendeu? E é sobre isso que ele está falando. É sobre o arrependimento sincero que se espera. Tudo aquilo que acontece, né, voltando novamente a falar aqui, já é para algo que... Tudo o que acontece agora, mesmo que seja algo ruim, é para algo bom que vai acontecer futuramente na sua vida. Boa parte das vezes. Exemplo, houve um acidente aqui agora e você acha isso horrível. É óbvio, ninguém vai achar um acidente algo bom. Você recebeu uma notícia de que alguém está internado aqui agora, de que alguém foi para a UTI, está correndo risco de vida. Exemplo, há anos atrás eu tive um primo que ele tinha 3 anos de idade e ele descobriu que ele estava com uma doença. Ele descobriu que ele estava com pneumonia, com 3 anos de idade. E aí o que aconteceu com essa criança? Ela foi internada, teve todo um processo e tudo mais. As pessoas estavam extremamente abatidas, a família dele não tinha vínculo algum com a palavra e também não queria ouvir a respeito. E isso fez com que o coração deles fossem abertos para poder aceitar isso de certa forma, principalmente na parte do pai e de outras pessoas que foram evangelizadas com tudo isso. E para todo mundo que olhava uma criança de 3 anos de idade, não tem como ela voltar disso. Ele não conseguia fazer nada mais direito, ele estava muito debilitado mesmo, em um caso muito grave. E tudo isso foi revertido. O menino apareceu 100% bom, do dia para a noite.
Não precisou, tipo, de um tratamento extenso. Foi curado, de fato ele foi curado. E assim como desde o nascimento dele, né, a mãe dele sempre falava isso, você é um milagre na minha vida, mas um milagre aconteceu. Algo que naquele momento as pessoas podiam vir a dizer, mas Deus, se você é tão bom, por que você permitiu que uma criança pegasse uma doença dessa, poderia ter tirado a vida dele? Não, futuramente foi para algo que fez com que as pessoas glorificassem e entendessem que Cristo ele não age somente quando tudo vai bem, mas também quando as coisas não vão. Ele foi quem confortou o coração, ele que foi quem trouxe o alívio, ele foi quem trouxe aquela cura, ele foi quem ministrou ao coração daqueles que estavam com o coração aberto para entenderem o real agir, que é uma coisa que ele falou no início. Se você está com o seu coração ferido, se você tem uma mágoa, alguma coisa, nada do que fala importa. Mas uma vez que você abre a sua mentalidade, que você abre o seu coração, que você abre o seu entendimento, para você de fato compreender o porquê daquilo ter acontecido e o que Deus queria fazer com você naquele momento, você entende qual que era a real situação do que estava acontecendo. Agora, uma coisa que eu queria falar também é a respeito aqui da história de Paulo. Paulo, ele tinha uma espinha na carne. Ele estava com enfermidade, onde ele se contestava com Deus, né? Por que você não me dá essa cura? Por que você não tira isso de mim? Isso dói, é horrível. Ninguém quer ficar com uma doença, ninguém quer ficar com uma dor. Algo que te perturba ali, te pinica, faz alguma coisa. E Deus disse que não ia tirar naquele momento, porque ainda não era a hora. Ele ia ter que ficar com aquilo ali mesmo. E assim, você tem que aprender que não é para estar com Cristo somente quando tudo vai bem, mas também quando as coisas vão mal. Tem uma canção que fala, né? Não adoro pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é. E Deus, ele não vai deixar de ser Deus somente porque você acha que aquilo que está acontecendo na sua vida é algo que ele te abandonou, te jogou de lado e te deixou pra lá. Não. O você estar de pé hoje significa que ele está do seu lado e que ele te mantém aqui, que ele vai continuar te dando fôlego para você vencer. E é exatamente uma outra coisa que foi falado também, que tudo aquilo que acontece na nossa vida é algo que a gente suporta. Deus não vai te entregar uma cruz que você não possa carregar. Não vai recair algo sobre você que você não venha aguentar. Às vezes a gente se contesta, né? Mas por que está acontecendo isso na minha vida? Por que é tão pesado? É impossível, não tem como. E da noite pro dia isso muda, aquele choro que estava ali trancado em você, você não conseguia parar, se transformou em um sorriso e as pessoas começam a olhar, mas você não estava assim, assado ontem e hoje você está tão bem, as coisas mudaram tão rápido. Por quê? Porque Deus sabia que você podia suportar. E aquilo serviu como algo bom futuramente. Isso pode servir como um testemunho. Isso pode servir para alcançar alguém da sua casa, para alcançar alguém da sua família, para de fato fazer com que você se aproxime de Cristo. Tem muitas pessoas que se contestam a forma em que Deus trabalha. E a questão, no final das contas, é: Deus, ele é inexplicável. A gente sabe que ele é inexplicável. Porque nem tudo tem palavra, nem tudo tem resposta. E no fim, é tudo sobre o que ele preparou e sobre o momento em que você vai entender o porquê que ele preparou aquilo na sua vida. Assim como para Jó, foi algo que ele provou ali, ele deixou claro, ele é meu servo íntegro e fiel. Também teve a questão de Ezequias, né, que ele também passou por um momento assim como o Davi, e ele deixou isso claro, relatado aqui na palavra de Isaías 38, 27, a respeito disso, tá falando assim, 27 não, 17, fala assim: eis que, para minha paz, eu tive uma grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma. Em um momento em que ele passava por uma doença, ele foi curado de uma forma tão maravilhosa que ele entendeu o real agir de Deus na vida dele. E que não era sobre tudo que tinha acontecido outrora, mas o que Deus fez. Ele de fato reconheceu que Deus é e não o que você pode imaginar a respeito das ações. E agora, né, rapidamente, eu queria que você falando a respeito dessa questão de que Deus pode usar de várias formas para mudar, até mesmo Sim. amadurecer a gente. Tem até algo que aconteceu até comigo mesmo. Quando eu era bem mais novo, eu tinha tomado um frasco de remédio todo. Um remédio que eu não lembro para o que era. Eu tomei o frasco todo, eu era pequeno, e esse remédio causou em mim uma infecção sanguínea. E minha mãe, ela correu comigo pro hospital e
Chegando no hospital, o médico, ele falou pra minha mãe o que é que eu tava tendo, que era essa infecção sanguínea. Só que, tipo, eu desacordei, eu não tava conseguindo respirar, falar, complicou tudo. E minha mãe, ela, como todo cristão, ela pedia para que Deus transformasse ela, mudasse ela, melhorasse ela. E minha mãe era muito vaidosa, muito vaidosa. E quando ela chegou na sala do hospital, que ela me viu, eu estava totalmente desacordado, deitado. O médico tinha feito vários exames, chamou minha mãe numa sala e falou o seguinte, a gente já fez de tudo, infelizmente a gente não tem o que fazer mais aqui. Deu um tempo para minha mãe praticamente se despedir de mim. Ele desenganou a minha mãe. Minha mãe, ela correu para uma sala sozinha, uma sala vazia no hospital. Ela foi e orou para Deus e falou, olha Deus, se o Senhor curar meu filho, eu prometo que eu largo toda a minha vaidade. Eu deixo tudo de mão, largo tudo de mão. Ela chorando e pediu isso para Deus. Na mesma hora, quando ela voltou para a sala do hospital, eu estava sentado conversando com os médicos, pedindo alguma coisa para beber. Praticamente foi como se nada tivesse acontecido comigo. Então Deus, ele pode usar dessas formas para mudar a gente, para amadurecer, para nos transformar. Então, às vezes a gente se pergunta, por que é que isso está acontecendo comigo? Ao invés de me perguntar o porquê isso está acontecendo comigo, vamos perguntar da seguinte forma, o que é que eu vou fazer para conseguir passar por isso? Exatamente. Se Deus está no barco comigo, eu não tenho com o que me preocupar. Sim, com certeza. Isso é um ponto muito importante também, por quê? Porque uma vez que mesmo que você esteja de bem com a vida, que você esteja sendo provado, e principalmente em meio à aprovação, porque é nesse momento em que a gente de fato se apega com Cristo, a verdade é essa. Boa parte das pessoas, elas precisam desse momento de dor para elas abrirem a Bíblia, muitas vezes até, para poder ler a palavra e refletir, se ajoelhar e orar mesmo, entendeu? Infelizmente, não deveria ser necessário, mas é preciso para muitos. E é algo que é inevitável, as pessoas elas precisam desse momento, e isso fica bem claro nessas horas. Então, meu bem, se ligue. Tudo que acontece na nossa vida é para um bem maior e futuramente você vai entender, assim como aconteceu na vida dele mesmo, que o próprio exemplo ficou claro aqui para poder resumir tudo isso. Foi um momento de dificuldade imenso, acredito que um momento que a mente já estava a mil, todo mundo ali louco já sobre tudo aquilo que estava acontecendo, porque ninguém quer perder o seu filho. E ao fazer um voto com Cristo, né, de certa forma, ela viu que a vida do filho dela foi totalmente restaurada. Tudo se transformou, da água pro vinho, em questão de minutos. E é isso, Brasil. No próximo bloco, nós falaremos um pouco mais a respeito do agir de Deus. Voltamos aqui, Brasil, para agora trazermos um resumão sobre tudo isso aqui que nós já falamos hoje. E uma coisa que a gente pode concluir aqui, né, Matheus, e fica bem óbvia, é que o sofrimento, ele é inevitável. É uma coisa que a gente vai ter que passar uma hora ou outra, algo que a gente vai enfrentar. Isso para um amadurecimento próprio, vai ser algo que às vezes a gente só vai entender quando a gente de fato concluir esse processo, porque é um processo, né, que a gente passa e tudo mais, tanto para a história que ele contou aqui da mãe dele e tal, você tá até contando um testemunho aqui que eu vou falar ele para vocês aqui agora pra gente poder entrar em um resumão sobre tudo isso, né, e trazer aqui uma nova pauta para vocês rapidamente, que é de quando minha mãe, ela se converteu. Minha mãe, ela levou muito tempo para ela poder aceitar a Cristo, ela era católica, e eu lembro que meu pai, ele comprou um vestido pra ela, um vestido longo, e falou, né, que era pra ela ir pra igreja e tudo mais, tal, porque ele se converteu primeiro, anos depois, tá? Tipo, ele teve uma vida também bem complicada antes disso. E aí, nós fomos pra igreja através do meu pai. Pronto, entramos na igreja, minha mãe falou, não vou usar esse vestido. O dia que eu usar esse vestido é o dia que eu vou me converter, meu filho. Eu só vou usar esse vestido se eu for aceitar Jesus. Eu não vou aceitar Jesus. E aí pronto, o vestido ficou lá dentro do armário, né, estagnado e tal. Até que um dia, sem que ela percebesse, sem que ela se lembrasse, ela colocou esse vestido e ela foi pra igreja. E pronto, nesse dia, ela aceitou a Cristo. Tempos depois ela se batizou. E eu lembro que um tempo depois do batismo dela, ela tinha que fazer um serviço. Eu e minha irmã ainda era bem novinha ainda, minha irmã estava com 5 anos de idade, eu estava com 7 para 8 anos de idade. E aí ela tinha que ir na rua para poder comprar material, porque ela trabalha com estofado, e ela tinha que entregar aquele trabalho e tudo mais, tinha que concluir aquilo ali, que ela gosta de entregar tudo antes do prazo. E ela falou pra eu ficar tomando conta de minha irmã, não tinha aula nesse dia, então eu fiquei tomando conta de minha irmã. Assisti um filme, né, vamos assistir um filme aqui, botar um desenho na televisão, se com aí 60 dias até a hora de voltar, beleza, que mal tem isso, né? Que coisa a gente ia pensar sobre isso?
Beleza. Minha irmã teve fome, preparei um lanche, a gente comeu e tudo mais. Até que depois, realmente de distração de minha parte, também era criança, e ela também era outra criança. Minha irmã, ela pegou um fósforo e lá no quintal de casa tinha muita espuma e muita coisa inflamável. E ela riscou o fósforo e ficava jogando na espuma e soprando. Riscava, jogava, soprava, riscava, jogava, soprava. Até que teve uma hora que isso saiu do controle, acabou que pegou fogo mesmo e ela me gritou. E quando eu fui tentar olhar, né, pra apagar, já tinha aumentado mais. Fui encher um balde de água pra poder jogar e tinha alastrado mais ainda. Foi onde a gente percebeu que não tinha mais como cessar aquilo que tinha começado ali. O fogo já estava muito grande, já estava muito alastrado e não tinha como a gente cessar aquilo. O que é que a gente pensou em fazer? Gritar os vizinhos para poder conseguir sair daquela situação. E a gente começou a gritar, socorro, não sei o que, né? Foi pra frente de casa, a gente conseguiu pular o muro pra casa de nossa vizinha. E a partir de lá foi que a gente conseguiu sair pra não respirar aquela fumaça e tudo mais, não inalar aquilo que é prejudicial. E a gente ficou esperando a mãe lá de fora enquanto os vizinhos derrubavam o portão lá pra poder entrar e apagar aquele fogo. Graças a Deus, a galera da rua se mobilizou ali e conseguiram controlar tudo aquilo. Conseguiram apagar aquele fogo todo, mas a gente tinha queimado muita coisa. E minha mãe, dentro dessa meada, ela ainda não tinha chegado na rua, tava na praça de lá de casa ainda. E ela viu o bombeiro passando e a galera gritando e ela soube que era lá. Ela foi pra casa desesperada, procurando a gente louca. Ficou lá em estado de choque já e mostraram que a gente tava bem e tudo mais. E depois a maior preocupação, né, quando soube que a gente já tava bem, era sobre o serviço. Os trabalhos que ela tinha, todos tinham sido destruídos. Todos tinham sido destruídos, não tinha mais nada. E eu lembro que tinha uma moça que tinha falado tempos antes disso que Deus ia passar uma vassoura de fogo lá em casa pra mudar alguma coisa. Ela ministrou isso na vida de minha mãe. E minha mãe achou que normal, vai ser uma bobagem que vai acontecer. E aí que ela veio ter ciência do que era tudo isso e do que Deus queria fazer. Deus, ele tirou tudo aquilo, a gente fez uma limpeza, tudo aquilo foi restituído e a nossa vida, ela não foi atacada, ela não foi alvo de tudo aquilo. Nós estamos bem até hoje, graças a Deus, e temos esse testemunho para contar, para as pessoas saberem que Deus, ele age de todas as formas que você puder imaginar. E eu lembro também que depois, né, que a galera passou todo aquele tumulto e tal, tava tudo chapiscado, tinha queimado a cozinha toda, queimou o fundo todo, queimou o banheiro, entrou pelo quarto, não sei o quê. Lá em casa tem uma mesa de madeira. Essa mesa, ela tá lá até hoje, inclusive. Ela chapiscou um pouco por cima. Tava com plástico por cima, não queimou o plástico. E embaixo da mesa apareceu uma Bíblia aberta no Salmo 191. No Salmo 91. E aí, tava lá, marcadinho, bonitinho, com um chapiscado de leve. E 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. E aí foi que caiu a ficha real pra ela naquele momento. De que, tipo, tudo pode acontecer na sua vida. Mas eu não deixarei de ser Deus para salvar a sua. Eu não deixarei de ser Deus para continuar com você. E ninguém pode tocar em você, porque eu estou contigo. E é sobre isso agora que nós vamos falar a respeito, né? Assim como Deus restituiu tudo e deixou essa mensagem, isso fala fortemente até hoje em nossos corações. E eu acredito que é o que a gente nunca vai esquecer na nossa vida, isso que aconteceu. Esse momento, né, que foi triste no momento, foi uma coisa de sofrimento, onde muitos achavam que ela não ia conseguir voltar, ela não ia conseguir restaurar aqueles trabalhos. E ali ela viu que a galera começou a se mobilizar a tal ponto que ela conseguiu restituir tudo em casa, conseguiu comprar tudo novamente, entregar todos os serviços no prazo. E ela viu a mão de Deus sobre aquele lugar. E toda a nossa família também viu. Nossa família, mas como todas as pessoas da rua, todos viram o agir tremendo de Deus sobre as nossas vidas. E aqui agora a gente deixa um ponto que é o qual? O sofrimento, ele é necessário para que nós possamos nos achegar muitas vezes a Deus. Porque às vezes é nesse momento em que a gente de fato para meditar e analisar o tamanho da grandeza do Deus em que nós servimos e o quanto que ele nos quer bem, o quanto que ele nos quer próximo. E é nessas horas que muitas pessoas conseguem de fato se aproximar de Cristo. E isso é uma coisa que é pra ser o tempo todo, né? A gente tem que estar 100% conectado com Cristo a todo momento. Até porque é aquela questão. Eu pretendo ir morar na glória. Para eu morar na glória, eu tenho que ter uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Cristo. Se eu não crio essa intimidade aqui agora, como é que eu vou ter essa intimidade com Ele lá na glória, né? Não tiro 5 minutos para meditar, como é que eu vou ter isso futuramente? Não tem como. É sobre isso que nós vamos falar aqui agora. E aí, o que é que você diria agora pra galerinha
que já passou pelo sofrimento, finalmente entendeu o que Deus queria fazer, porque a maior parte é essa. Já, infelizmente, muitas pessoas elas só vão compreender o real sentido dessa pauta que a gente postou aqui agora, que é se Deus nos ama porque nós sofremos, quando elas de fato passarem por um momento de sofrimento. Porque é necessário para algumas pessoas. Exatamente por conta do bloqueio, novamente volto a falar. Do bloqueio, né, de pensamentos aqui. Quando você passar, eu espero que não seja necessário, é que você de fato vai entender. Se você já passou, você consegue compreender o real sentido de tudo isso que a gente está falando aqui nesse momento. Mas o nosso foco também é sobre a sua comunhão e vida com Deus. O momento em de você se preparar, né, para estar com Ele no grande dia. E aí, Matheus? Isso até porque o sofrimento, o mal, ele vai deixar de existir. O mal, ele não vai ficar existindo para sempre. Jesus, ele vai vir, vai mostrar a sua glória, seu poder, vai mostrar quem ele é. Ele vai se mostrar o Deus Todo-Poderoso que ele é. E com isso, o mal, ele vai deixar de existir. Então, uma coisa que você, que nós temos que ter em mente é que, por mais que eu queira discutir, que eu queira debater, que eu queira falar ou argumentar que, tipo, Deus, ele não é um ser bom, Deus, ele não é justo, ele é injusto, tem seus preferidos ou algo do tipo, isso não vai mudar quem Deus é. Com certeza. Deus, sim, Deus é bom, sim, Deus é justo, sim, mas é que a gente confunde a justiça com algo ruim sobre nós. Só que não é. E isso é o fato de Deus mostrar isso, ele vai revelar que ele é Deus Todo-Poderoso e vai fazer com que o mal ele deixe de existir. Isso a gente tem que colocar em mente, porque a gente colocando isso em mente, a gente tem que estar preparado. A gente falou sobre todo esse assunto, sobre o fato da gente sofrer, mas veja como é que você está passando por esse sofrimento. De que forma que você está passando por esse sofrimento? Você está usando esse sofrimento para você crescer espiritualmente, crescer como ser humano, ou está usando o sofrimento para se vitimizar? Porque tem gente que usa o sofrimento para se vitimizar ou para terceirizar a culpa pelo qual está sofrendo, botando a culpa em Deus, colocando a culpa em outra pessoa. Não, tenha autorresponsabilidade, faça uma autoanálise, busque se conhecer e busque conhecer e se aproximar de Deus, porque como a gente falou aqui que o sofrimento o mal vai deixar de existir, só que ele vai deixar de existir para alguns, não vão ser para todos. É claro que vai ser para aquelas pessoas que fizerem a escolha de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, que escolher seguir os seus decretos, escolher seguir as suas leis, viver de acordo e conforme a palavra de Deus. E a gente tem que perceber também e ter essa observação de que hoje eu sofro, hoje eu tenho essas marcas do pecado, que é o sofrimento. Sim. Mas quando formos para a glória, a gente não vai ter. Só uma pessoa vai carregar tudo isso, que são as marcas do pecado, que é Jesus Cristo. Exatamente. Ele é a única pessoa que vai acabar carregando todas essas marcas. Então, se você está sofrendo aqui, isso é temporário. O momento que a gente está vivendo aqui de dor, sofrimento, da existência do mal, é algo temporário. Mas para ser temporário, para mim e para você, eu tenho que estar andando conforme a palavra de Deus. Sim, exatamente. E por coincidência, eu estava com a Bíblia aberta aqui, né? Como exemplo que eu tinha dado outrora, que era o livro de 38 aqui de Isaías 17. E eu virei a página aqui, menina. Na verdade, não sei se foi eu que virei, o que aconteceu aqui. Eu sei que estava aberta, eu olhei aqui agora e presenciei esse momento. E aí, a gente pode trazer exatamente para isso aqui. Às vezes você já está fraco ali, tão desgastado em meio àquele sofrimento que você está passando. Você não sabe mais de onde tirar forças. Mas Cristo, ele é o teu alívio. E aqui em Isaías 40, verso 29, diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E no 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Às vezes, a gente pega esse sofrimento como algo tão absoluto e tão único na nossa vida que a gente esquece que Deus ele tem maravilhas preparadas para cada um de nós. Ele tem o melhor preparado para a gente. E a gente se apega tanto àquele momento ali que foi frustrante que a gente acaba esquecendo do tanto de bênção que Cristo já fez na nossa vida. Então, que a sua balança não venha ser somente para negatividade. Porque o que Cristo tem preparado para você é algo único. Algo que você não vai nem saber como comparar, nem como descrever, na verdade.
Ele tá aqui para ele poder te consolar, ele tá aqui para ele trazer novamente o alívio, ele tá aqui para, se necessário, trocar o jugo com você, né? O dele é leve, suave, ele não quer que você carregue tanto peso. Às vezes a gente coloca um peso nas nossas costas sem necessidade. E ele tá aqui exatamente para mostrar que não tem porquê. Porque ele quer caminhar ao seu lado, entendeu? E se ele tá ao seu lado, tudo fica leve, tudo fica melhor para você poder compreender as coisas, para você fluir e desenvolver aqui. Não é só para você vir para o mundo e ter aflição. Assim como ele venceu o mundo e ele deixou isso claro, ele falou para nós termos de bom ânimo, deixou o Consolador conosco, o Espírito Santo para estar aqui para nos consolar. A presença dele está aqui para poder te trazer alegria, te trazer renovo, te trazer a paz ao coração. E é exatamente por isso que muitas vezes tem muitos cristãos que a galera olha, tá passando por uma dificuldade e vê que ele tá louvando. E aí a pessoa vira e diz: por que ele tá louvando se tá tudo dando errado na vida dele? Isso é ter a certeza de que Cristo vai entrar com providências. Então, independente do que esteja acontecendo, acredite que Cristo vai entrar, porque ele vai entrar com providências. Ele está vendo o que está acontecendo na sua vida, mesmo que você ache que não. Só não é a hora de agir ainda. Tudo tem o seu tempo. Há um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. E na hora certa, ele vai fazer o seu agir acontecer. Até porque, né, para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, não é sobre o tempo em que você quer que aconteça, não é sobre o que você quer, e sim sobre aquilo que ele sabe que é melhor para sua vida. E aí, queria completar com alguma coisa pra gente poder encerrar o bloco? Eu acredito que tudo que foi falado foi bem esclarecedor, né? A gente tem que entender. Isso aqui é passageiro. E você colocou da forma correta. Isso daqui é passageiro. Possa ser que o que você está passando, pare e reflita, como eu já tinha falado anteriormente. Reflita o modo como você está passando por esse sofrimento. Lembrando que não é Deus que está lhe testando. Você está sendo testado conforme a sua concupiscência. Então pare, reflita, peça ajuda a Deus. É óbvio, o cristão em si, ele não vai te focar na dor e no sofrimento, porque se eu tenho certeza da minha morada, que minha morada é no céu, as coisas aqui da terra não vão desviar a minha atenção. Então tenha isso em mente. Se você está passando por um sofrimento, está passando por um momento ruim, coloque sua confiança em Deus. Peça para Deus lhe ajudar e pergunte a Ele como é que você vai passar por tudo isso. E pode ter certeza que Ele vai lhe ajudar. Curta aí, se você não curtiu, comente aqui, deixe o seu comentário. Traga sugestões de temas para nós debatermos aqui nos próximos blocos. E é isso, Brasil. Até o próximo programa.